Olá, eu sou a Eline Pássari do canal Conecta Líder e o tema de hoje será sobre delegar. Então a ideia aqui é trazer um pouquinho do conceito de delegar, né, e a importância disso, né. Então vocês vão perceber que eu vou fazer, né, agora nos próximos vídeos uma cronologia. Então eu vou trazer um pouquinho aqui sobre o conceito de delegar e aí eu vou desdobrando isso até ajudá-los em como que eu consigo fazer essa delegação. Se você é novo no nosso canal, se inscreva, dê o like e ative o sininho. Também nos siga nas nossas redes sociais e acesse a nossa página. Lá tem todos os conteúdos num único lugar. Então, explicando aqui um pouquinho sobre o conceito de delegar, né? Então, delegar nada mais é do que eu transferir a autoridade, né, para uma determinada pessoa para que ela possa executar aquela atividade, né? Então, quando eu transfiro essa atividade, eu também tenho que transferir o quê? Uma determinada responsabilidade para que essa pessoa execute a atividade. Então isso tem que estar muito bem casado e também eu tenho que habilitar a pessoa nas tomadas de decisões e dar autonomia para que essa pessoa ela consiga executar as suas atividades, né, que foram delegadas ali da forma com menor intervenção possível de quem delegou. Eu transfiro a autoridade, eu dou a responsabilidade, eu habilito a pessoa numa tomada de decisão, claro que sempre determinando um limite ali, nem sempre ela conseguirá tomar todas as decisões, né? Existe um limite a ser estabelecido e aí ela vai tocando aquela atividade com a menor intervenção possível da pessoa quem delegou. Eu preciso de tempo. Por quê? Porque eu preciso entender, dentre as atividades ali minha como líder, quais que eu realmente posso delegar e quais que eu como líder tenho que executar. Então eu tenho que ter essa clareza para eu poder delegar as atividades ali para o liderado. Lembrando que quando eu delego a atividade, quando eu delego a execução, eu não delego a gestão da execução, eu delego simplesmente a execução da atividade. E a responsabilidade final daquela atividade é do líder que delegou. Então, isso é super importante trazer esse conceito, porque muitas pessoas acabam delegando a atividade, a execução, a gestão, inclusive responsabilidade, e se a atividade não dá certo, cobra a pessoa para quem delegou. Então, tem que estar muito claro que a gente chama isso de delargar. Então, delegar é diferente de delargar. Então, eu delego, mas a responsabilidade final do resultado ali obtido, das ações ali do liderado é do líder, é de quem delegou. Então, trazendo um pouquinho aqui, quando eu falo de delegar em ambiente organizacional, então é muito comum isso acontecer, né? Porque o ambiente organizacional, ele tem ali as escalas, né, hierárquicas e existe, né, muito comumente a delegação das atividades. Então, por exemplo, quando um presidente ele não consegue executar uma determinada atividade por uma questão, enfim, que não vem ao caso, ele delega, né, essa atividade para o seu VP e assim sucessivamente. Então isso é super importante que aconteça para que eu não tenha o que é uma organização ineficaz. Então se eu não tenho delegação, eu acabo trazendo ineficiência ali para a organização. Lembrando que isso não é só dentro das organizações, né? A delegação das atividades, ela é uma necessidade do ser humano. Então, por exemplo, eu tenho delegação de atividades ali quando eu falo, por exemplo, de um exército, né, onde eu tenho as patentes ali que declaram quais são as ordens e delegam essas atividades ali para que sejam executadas. Eu tenho inclusive delegação dentro de um relacionamento, né? Então, às vezes eu delego alguma atividade para o meu companheiro ou para minha companheira. Então, a delegação ela faz parte do comportamento ali do ser humano em busca o quê? De uma eficiência da execução daquelas atividades. Então, só para deixar claro aqui, quando eu delego a atividade, eu não delego a gestão dela e principalmente, né, eu delego atividades que não façam parte do job description já da pessoa. Então, são atividades extras daquilo que já é de atividade da pessoa. Então, o principal ponto aqui para que isso aconteça é a confiança na capacidade do liderado em executar aquela atividade, né? Então, o líder ele precisa entender exatamente o quanto aquele liderado ele tem capacidade para poder executar conforme o que é exigido daquela atividade e o tempo que esse liderado precisa ter para poder fazer essa execução acontecer. Então é super importante ter este equilíbrio aqui do líder para que ele consiga, né, delegar de uma forma eficaz e que não tenha frustrações dos dois lados. E também acho que é o ponto principal que eu quero trazer aqui é o autoconhecimento do líder, né? Então o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o líder ele acaba
acaba não delegando atividades por algum sentimento ali implícito, né, que acaba sendo um pouquinho nocivo para que isso aconteça. Então é muito importante o líder se autoconhecer, entender quais são os motivos que de repente eu não delego aquela atividade, né? O que me empaca ali para poder fazer com que o liderado assuma aquela atividade que ele tem condições de assumir, né? Por que eu que tenho que fazer isso? Por que não o liderado? Então o líder, ele precisa se conhecer. E claro, gente, quando eu delego uma atividade, eu não delego o como, eu delego o quê. Então, quando eu delego a atividade, eu falo o que eu preciso e não o como. O como, quem vai trazer isso é o liderado, é a pessoa quem recebeu aquela atividade. Então, não delegue, você tem que executar desta forma. Não, você tem que me trazer este resultado esperado. Bom, trazendo aqui um exemplo prático aqui, né, da minha experiência. Então, eu estava conversando com outro líder, né, e nessa conversa, eu estava um pouquinho perdida. Putz, qual é o tipo de atividade que eu tenho que fazer? O que eu tenho que deixar de fazer? Enfim, eu tava um pouco perdida, e aí essa conversa foi bem bacana, né, porque ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, qual é a atividade que só você consegue fazer? Aí eu comecei a pensar, falei, eu posso, né, fazer, sei lá, né, ter uma ideia um pouco mais estratégica, porque, né, eu gosto disso, eu penso desta forma. Aí ele voltou pra mim e falou assim, não, eu tô perguntando qual é a atividade que só você consegue fazer, não que você sabe fazer, mas que você consegue fazer. Aí eu fiquei pensando, falei, putz, já entendi, né? Na verdade, assim, pelo cargo que eu tava ocupando e pelos assuntos todos que eu cuidava, a atividade que só eu conseguiria fazer é linkar todos aqueles assuntos ali que estavam comigo para eu poder trazer uma proposta, né, de estratégica melhor ali, de uso ali né, no caso dos dados ali, para poder alavancar a empresa. Então, isso era uma atividade que só eu, Eline, poderia fazer. Aí as demais atividades, claro, os meus liderados poderiam fazer e eu realmente poderia delegar. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva, dê o like e ative o sininho. Também nos siga nas nossas redes sociais e acesse a nossa página. Lá tem todos os conteúdos num único lugar.